Elias o Tesbita é uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento. Sua vida foi marcada por milagres, confrontos com a idolatria e uma profunda dependência de Deus. Ele surgiu em um período crítico da história de Israel, quando a nação estava mergulhada no culto a Baal, sob a influência do rei Acabe e da rainha Jezabel. Elias não apenas desafiou os poderes políticos e religiosos de sua época, mas também demonstrou o poder soberano de Yahweh. Além disso, seu arrebatamento e posterior aparição no Monte das Oliveiras, junto a Moisés no episódio da transfiguração de Jesus, reforçam sua importância no plano redentor de Deus. Elias é um profeta cujo ministério foi marcado por milagres extraordinários e um conflito decisivo contra o culto a Baal. Esses eventos não foram apenas demonstrações de poder, mas sinais teológicos que revelavam a soberania de Yahweh sobre a natureza, a vida, a morte e a falsa religião. Você está no canal Conexão Ori? Não esqueça de curtir com seu joinha. Compartilhe com seus contatos. Este estudo teológico explora a vida, o ministério e o legado de Elias, destacando sua coragem, fé e o significado de sua ascensão aos céus. Em 1 Reis, é registrado o contexto histórico e a missão de Elias. Elias aparece repentinamente nas Escrituras em 1 Reis 17, sem genealogia detalhada, apenas identificado como Elias o Tesbita dos moradores de Gileade. Isso sugere que sua autoridade vinha exclusivamente de Deus, não de linhagem sacerdotal ou real. Israel na época estava dividido entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, ou seja, Judá. O rei Acabe, influenciado por sua esposa fenícia Jezabel, promoveu o culto a Baal, um deus da fertilidade cananeu, levando o povo à apostasia. Nesse contexto, Elias surge como um profeta enviado para confrontar a idolatria e restaurar a adoração a Yahweh. Elias realiza milagres, mas também sofre provações. A seca e o sustento divino, registrado em 1 Reis 17. Elias anuncia que não haveria chuva senão segundo a minha palavra. Um julgamento direto contra Baal, considerado pelos profetas designados por Jezabel, o deus das tempestades. Houve seca, mas durante a seca, Deus sustenta Elias de maneiras milagrosas. No ribeiro de Querite, onde corvos lhe traziam pão e carne. Na casa da viúva de Sarepta, onde o azeite e a farinha não se esgotaram. A ressurreição do filho da viúva, 1 Reis 17, versículos 17 a 24. Um prenúncio do poder de Deus sobre a vida e a morte. Esses milagres mostram que Yahweh, e não Baal, é quem controla a natureza e concede provisão para seus filhos. Assim se dá o confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. O auge do ministério de Elias ocorre neste confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Porque enquanto 450 profetas de Baal invocam seu Deus em vão, cortando o corpo e gritando alto para Baal vir respondê-los, Elias ora a Yahweh, que responde com fogo do céu consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água no rego. 1 Reis 18, versículo 38. Neste evento, Elias expõe a impotência de Baal, revelando o engano do falso Deus. Esta batalha vencida por Elias leva o povo a reconhecer Yahweh como o verdadeiro Deus. Resulta na execução dos falsos profetas, cumprindo a lei de Deuteronômio 13. Depois desses eventos, Elias, temendo Jezabel, foge e se esconde em Horeb, onde tem um encontro com Deus. 1 Reis 19. Apesar da vitória no Carmelo, Elias foge da ameaça de Jezabel e cai em desespero. No monte Horeb chamado Sinai, Deus se revela não no vento, no terremoto ou fogo, mas em uma voz mansa e delicada. A Bíblia fala em sussurro, 1 Reis 19. Isto nos traz um ensino importante. O poder de Deus nem sempre se manifesta no espetáculo, mas na quietude. Elias não estava sozinho. Deus reservara 7.000 que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19. Uma vez cumpridas as ordens de Deus,
o Senhor informa a Elias sobre seu arrebatamento. Ele ascendeu aos céus em um redemoinho e foi recolhido por um carro de fogo, segundo Reis 2 versículos 1 a 12. Elias não experimentou a morte física. Foi levado aos céus em um redemoinho acompanhado por Eliseu, seu sucessor. Esse evento pré-anuncia a ressurreição e o arrebatamento dos santos. Hebreus 11 confirma Elias como um profeta singular cujo ministério transcende a vida terrena. Simboliza a vitória sobre a morte, apontando para Cristo. O enigma da reaparição, no Monte da Transfiguração. Mateus 17. Elias aparece ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus, representando a lei, Moisés, e os profetas testemunhando que Jesus é o cumprimento de ambas. O retorno escatológico do Elias que havia de vir, Malaquias 4, versículos 5 e 6, parcialmente cumprido em João Batista, Mateus 11, versículo 14. Lições da vida de Elias são testemunhos do poder absoluto de Deus. A fé e dependência de Deus. Elias confiou em Deus em meio à seca, perseguição e solidão. Sua vida ilustra Tiago 5, versículos 17 e 18, onde ele é citado como exemplo de oração eficaz. Sua coragem para enfrentar a apostasia. Elias não temeu confrontar Acabe e Jezabel, mostrando que a fidelidade a Deus deve vir antes do medo dos homens. A esperança escatológica que ele expressa. Sua ascensão e reaparição apontam para a segunda vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas. Atos 3, versículo 21. Elias foi um profeta extraordinário usado por Deus para combater a idolatria e demonstrar o poder divino. Sua vida nos ensina sobre fé, coragem e dependência de Yahweh. Seu arrebatamento e reaparição reforçam sua relevância no plano redentor, ligando o Antigo e o Novo Testamento. Como Elias, somos chamados a ser vozes da verdade em tempos de apostasia, confiando que o mesmo Deus que sustentou o profeta sustenta a sua igreja hoje. Que possamos, como Elias, viver com ousadia para glorificar a Deus, na certeza de que Ele cumpre suas promessas. Agradeço sua inscrição, seu like, e envie o vídeo para outras pessoas obterem este estudo. Que a história de Elias continue a inspirar sua caminhada de fé e coragem. Ora, o Deus de toda a graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5. Até o próximo vídeo.